E é pensando nisso que a Thaís Morello escreveu um livro chamado Conte Pra Alguém, que é um livro muito bacana, que está aqui já na minha mesa, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá aqui bonitinho o livro dela. E eu chamei ela para vir conversar com a gente, falar um pouquinho do livro e sobre esse assunto. Vem para cá, Thaís. Thaís, pode ficar assim. Thaís, obrigado por você estar aqui. Esse é um assunto tão difícil e você escreveu um livro infantil para falar sobre isso. Da onde é que veio isso? Sobre o que é o livro? Fala pra gente. Então, o livro é sobre abuso sexual, né? Eu sou psicóloga e eu escuto muito os adultos me contando pela primeira vez, adolescentes ou adultos me contando pela primeira vez que foram abusadas. São muitos casos, né? Muitos. E aí, como eu comecei a escrever livro infantil, eu pensei, puxa, o livro infantil é uma ótima ferramenta para trabalhar já desde a infância, para não acontecer isso, de adultos com 30 anos contando pela primeira vez. Porque esse tipo de coisa eu imagino que seja devastador, mas que tipo de dano isso causa num adulto, um adulto que não fala sobre isso? O que acontece você como psicóloga? O não falar também, assim, o próprio abuso é o mais traumático. Claro. E avassalador, né, para uma mente. Mas o não contar piora. Né? Porque a criança vai se tornar um adulto culpado, se sentindo culpado, porque ele fica muito confuso, a criança fica muito confusa. Você, em algum momento você falou assim, também eu devo ter... Exatamente. Mentira, é? Exatamente esse pensamento. Eu devo ter feito alguma coisa, o meu maior ficou de algum jeito que ele achou que podia fazer isso comigo. Olha que loucura. E você se libertar disso... Você vira o culpado da coisa, né? Sim. São 64% dos abusos são em casa. São. Olha que loucura. Então, e aí dá a culpa, porque assim, geralmente é alguém próximo que a criança confia, né? E aí a pessoa o adulto fala assim, não conta pra ninguém, é nosso segredinho. E aí a criança vai ficando muito confusa, porque ela não sabe, né? E aí vai crescendo com essa culpa, e isso vai sendo um dano maior ainda. Mas você, pai, mãe, que sinais que a criança dá que a gente pode se dar conta, perceber? Porque é isso, a criança não fala, ela é criança. Depende. Fala um pouco. Depende, né? Tem algumas fala. Crianças que ficam com a sexualidade aflorada demais, outras com timidez demais, outras irritadiças demais. Isso varia, mas obviamente que a criança tem uma mudança de temperamento. Eu cheguei para minha mãe e falei que eu queria mudar de escola e queria mudar de clube. Eu queria mudar a minha vida inteira para poder fugir dele. Já tem uma outra amiga minha que muitos anos depois falou, ele tentou fazer isso comigo. Uau. Eu botei o dedo nele e falou assim, aqui não. Por quê? Na casa dela, a mãe dela sempre falou isso com ela. Isso que é uma coisa interessante também. Quando a gente vê esse papo, por exemplo, de falar sobre sexualidade nas escolas, as pessoas não pode falar sobre isso. É melhor que a gente fale e explique. Obviamente é uma criança, você não vai mostrar um filme pornô para criança. Porque não é para ser erótico, né? Exato. É para ser informativo, é para ser educativo, profilático. Porque se você ouve e sabe o que é, do que se trata, a criança sabe disso, ela consegue discernir de alguma forma. É muito tênue a linha, mas é possível você ensinar o que é um toque carinhoso do que é um toque abusivo. Sim. Entendeu? E isso tem que ser falado desde muito cedo. Aqui no livro tem até umas ilustrações bem bonitas, da Luísa, né? Luísa Panunzio. Aqui, ó. Da criança e com o adulto, com a mão, e o que é um carinho, o que não é. Isso. E como é que conversa com a criança? Como é que puxa esse assunto com uma criança de 5 anos? O livro é uma ótima ferramenta justamente por isso. Mas acho que assim, né, conversar sobre sexualidade não é conversar sobre o sexo em si. A sexualidade ela é ampla, então pode falar de corpo, de limite. Então, assim, eu acredito que desde o berço. Lógico que com a possibilidade. Então, falar de corpo, do entendimento, falar de poder ter confiança, que você pode contar sempre pra mim, né? Acho que, assim, quero dizer, o adulto, a mãe, falar, olha, o que acontecer com você, qualquer coisa, conta comigo, né? Não precisa ser só esse assunto. A CPI da pedofilia aqui, quando quebrou o sigilo da Google, descobriu que o Brasil é campeão mundial de crimes de pedofilia pela internet. Olha só. Então, é muito sério. Então, a gente não pode mais silenciar. Né? E agora, com crianças tendo celular desde muito cedo, essa conversa com os pais, com quem que está falando, o que está
o que está vendo ali, sabe? Qual site que está acessando. Falar sobre o próprio corpo, isso é completamente normal, sobre sexualidade, sobre nudez. Se você não sabia antes onde seu filho estava, na escola, que dirá agora com quem que ele está falando? Ainda agora com a internet, assim, você perguntou se tem mais casos. Acho que sempre teve, mas a internet facilita também, né? Sim, sim. Tem mais uma forma. Né? Eu queria entender um pouco, assim, do seu caso. O seu técnico, você falou que ele era amigo da família. Muito amigo. O que ele falava pra você e como ele te intimidava? Que tipo de coisa ele falava? Voltamos com o programa do Porchat, recebendo a Joana Maranhão e a Thaís Morello, que escreveu o livro Conte para Alguém, que está aqui em minhas mãos. E a gente estava falando sobre histórias tristes, mas que são boas de falar justamente, a gente precisa contar para alguém. Para combater. E eu tinha perguntado para a Joana sobre a relação dela com o técnico dela. E o que ele te falava? Como é que ele te dava medo? O que ele falava para você não falar para alguém? Eu queria entender um pouco o que esse tipo de gente faz e fala. Ele me buscava em casa, a esposa dele morava num bairro, passava pela minha casa, o clube era aqui. Então a esposa dirigia, deixava eu e ele no clube e seguia para a escola que ela dava aula e que os dois filhos estudavam. E o grupo que treinava era menor, eram poucas crianças que treinavam de manhã. E eu era a melhor do grupo, já era prodígio e tal. Então na minha cabeça, quando ele falava, Joana, acabou o treino para todo mundo, Joana fica na água, eu falava, eu sou o cara vai me dar educativo, vai me dar... Até que um dia, e ele realmente fazia isso, até que um dia ele falou, fica na escada, veio nadando e colocou a mão dentro do meu maiô. E eu senti que aquilo era uma coisa estranha. E aí ele me mandou ficar sorrindo. E aquilo era esquisito pra mim. Eu não sabia que aquilo era um abuso. Eu falava, era estranho, eu não queria que a mão dele estivesse ali, mas era estranho. E a coisa foi evoluindo, e eu tentando fugir dele, até que um dia, na hora de voltar de ônibus, que eu voltava de ônibus com ele falou assim, eu vou ter que passar em casa. E eu pensei na hora, ferrou, porque eu sabia que a mulher dele não estava em casa. E essa foi a pior vez, que foi muito difícil para mim voltar na terapia ali, porque foi quando ele me despiu por completo. E acho que se não fosse os gritos e o meu desespero de pedir para parar, eu não sei se ele teria parado ali. E foi ali, depois daquele dia, que eu decidi que eu ia ter que fugir dele. Para não querer parar de nadar, eu preferi treinar no turno da tarde, que tinham mais crianças. Então eu pensava, com mais crianças e com minha mãe lá, ele não vai ter tempo de ficar só comigo. E deu certo? E deu certo. Quando acabou a última competição do ano, eu falei, mãe, agora acabou, agora a gente muda de clube. Então, ainda passando por isso, aos 9 anos, a minha cabeça já era muito profissional. Você eu sabia onde eu queria chegar. Você já era uma adulta. Já era uma... Que pena, né? Não, mas que pena não, assim... Não, quer dizer que foi maravilhoso porque você se livrou disso, mas que pena que você como criança... Eu tive que passar por isso. Passar por essa adultização. Mas, ao mesmo tempo, que bom que foi comigo, que sou uma pessoa que tem estrutura para lidar e para enfrentar, e que hoje tem uma mudança de lei com o meu nome, que está ajudando outras pessoas, então eu prefiro olhar por esse lado. E você tem uma ONG também? Tenho, Projeto Infância Livre. Que é exatamente em cima disso. Isso. Eu dou palestras pelo Brasil inteiro para crianças ou pessoas que trabalham com crianças. A gente também dá apoio jurídico para crianças que passaram por isso, mas a demanda é muito mais de adultos querendo falar comigo. Olha só. E a gente tem um braço da ONG que é xodó da minha vida, que é o Emancipa Esportes, que eu oferto aula de natação para 80 crianças da rede pública. Que máximo. E agora vai ter dança, depois do Dance Brasil. Olha só. As crianças vão nadar, vão fazer dança. Gostei. E Thaís também tem um projeto. Tem um projeto que também começou no passado, que chama Conte para Alguém, que foi junto aí com a ideia do livro, que é no Facebook, no Instagram, as pessoas mandam depoimento. A gente incentiva para que as pessoas que passaram por esse tipo de situação nos enviem a história anonimamente. E aí a ideia é que para incentivar outras pessoas a contar. Claro. Então é dar voz mesmo, porque as crianças têm a voz anulada. E aí o projeto é assim, olha como acontece, é muito. E tem o Disque 100 também. Disque 100, Que é importantíssimo falar isso, qualquer informação que você tenha, qualquer tipo de... Denuncie sempre, conte para alguém, conte sempre para alguém. Brigadíssimo vocês duas por terem vindo aqui, por abrir o coração. Joana, boa sorte na ONG, boa sorte pra gente, pro Brasil. Vai dar pra disputar outra Olimpíada? Quem sabe, a quinta será-se? É mesmo? Com 33, será-se? Estarei torcendo firme e forte. Muito obrigado, Thaís e Joana. Uma salva de palmas, gente. Esse foi o programa do Porchat. Valeu.